O Cai na Roda hoje tem a presença de Manuela Dávila. Manuela é a candidata do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre. A trajetória da Manu é uma coisa que faz bem a gente conversar. Saiu dos movimentos estudantis, foi a vereadora mais jovem, mais votada de Porto Alegre, foi deputada federal, deputada estadual e candidata à vice-presidência da República na chapa que compôs com Haddad do PT. Manu, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente. Você está aqui com a redação do GGN. Tem a Tatiane Correia, Cíntia Alves, Gabriela de Sales e a Patrícia Faerman. Nós vamos fazer uma rodada de perguntas e vamos que vamos. É uma alegria conversar com vocês. Acho que eu tenho 15 ou 16 anos de vida pública. É a primeira vez que eu vou ser entrevistada apenas por mulheres. Espero que seja uma boa entrevista. Vamos nós. Começo eu aqui. Manu, são 15 anos de vida pública e você ainda bem jovem. Então, assim, você saiu do berço direto para a vida pública. Isso é um diferencial grande no trato com o povo, no trato com as próprias propostas. Quer dizer, você veio de um meio que pulula de ideias e de intenções e foi para o outro meio onde as coisas podem ou não ser concretizadas. Isso dá uma dimensão maior para aquilo que você quer para Porto Alegre. E a gente gostaria que, em algumas palavras, você desse essa sua intenção com Porto Alegre hoje. O que vai na cabeça da Manu para levar para Porto Alegre daquilo que ela trouxe de experiência em 15 anos de vida política? Então, a primeira coisa que vem assim na minha cabeça é que nós podemos fazer de Porto Alegre a alternativa àquilo que o Brasil vive. Eu sempre penso que nós resistimos porque nos impõe a resistência, né? Mas nós queremos transformar a vida da população. Então, o meu sonho é mostrar que é possível construir nesse momento da história, num momento atravessado por múltiplas crises, né? A crise econômica, a crise sanitária, a crise ambiental, que nesse momento é possível construir um outro rumo, que é aquele que diz, quando eles gritam em defesa da violência e do ódio, que diz que é possível construir solidariedade, redes de proteção. Quando eles precarizam o serviço público, a escola do filho dos trabalhadores, o posto, a unidade básica de saúde, nós dizemos que o serviço público é imprescindível para construir uma outra sociedade. Quando eles dizem que o Estado não tem nenhuma condição de contribuir para a geração de trabalho e renda, nós, a partir de microcrédito ou da política das compras públicas, podemos garantir que homens e mulheres se organizem de forma cooperativada em frente de trabalho e consigam garantir a sua dignidade. Então, isso é o que vem assim na minha cabeça de forma mais gritante. Mas eu gostei muito da tua apresentação, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Esses dias eu até pensei, acho que eu vou abrir a câmera do celular e falar sobre isso. Essa vai ser minha 8ª eleição. Eu vivi coisas incríveis, né, desde os meus 22 anos, coisas que pouquíssimas brasileiras viveram, porque nós somos muito poucas mulheres na política, pouquíssimas ocupam um espaço público, menos ainda ocupam esse espaço aos 22 anos como eu. E eu vivi tempos históricos muito diferentes. Então, vocês imaginem, gurias, eu assumi com 22 anos, não existia nenhuma mulher jovem em espaço de poder, mas também não existia o debate do feminismo tão pulsante na sociedade. Então, quando eu fui a Brasília, e parece que foi assim quase num outro tempo histórico, às vezes eu olho e falo, gente, como é que pode que a gente... E às vezes eu penso isso até para ficar feliz, sabe? Porque eu tô vendo que a Tatiana tá concordando comigo, mas é que diante de tanto horror, nós tivemos transformações positivas. Eu fui com 25 anos para Brasília, com 300 mil votos, né? E eu era tratada de bonitinha do Congresso, sendo que a minha origem é a luta do movimento estudantil. E até hoje, setores da direita usam contra mim a ideia de quem sou eu. Ah, ela é aquela bonitinha, ela é aquela riquinha, ela é aquela... Ou seja, ainda são alimentados pelo preconceito construído naquele período. Hoje, é impensável que uma das parlamentares que chegou em 2018 lá seja tratada de tal maneira.
mesmo no ápice do bolsonarismo. Então, vejam, né, eu penso que é um tempo assim que sempre me faz refletir. De um lado, poxa, eu conquistei junto com meus companheiros, né, políticas extraordinárias para o Brasil. A gente pôde votar ProUni, pôde votar Minha Casa Minha Vida, a gente garantiu o dinheiro do pré-sal para a educação. Era um tempo de conquistas, de sonho com o Brasil desenvolvido. E agora, né, é essa penumbra, né, literalmente a penumbra da fumaça do Pantanal que arde, né, e que chega nos grandes centros urbanos. Agora essa desesperança. Mas nós também tivemos conquistas que ficaram, né? A consciência dos homens e mulheres negros, né? A consciência das mulheres, a consciência de que é possível, que é preciso e é urgente subverter a política. Eu acho que a gente vai deixando, sabe? Mesmo quando desapercebido. Quintana tem uma poesia que ele fala que às vezes a gente ri, né? Ninguém sabe da onde vem aquele nosso riso, mas a gente está rindo a coisas que já passaram. Então as conquistas sociais, elas são assim, né? Elas vão ficando. Eu acho que a gente deixou marcas, apesar de estarmos vivendo um momento de muita ofensiva da extrema direita, nós deixamos marcas que são importantes. Era grito da Laura, eu tava falando nervosa achando que era choro, mas é grito. Tá bom, quando for grito tá ótimo. Manu, um prazer falar com você. Já que você falou, né, sobre ser mulher na política, tem uma pesquisa da ONU que fala que 82% das parlamentares no mundo já sofreram violência política nos parlamentos. Então, eu queria que você me falasse um pouco da sua experiência como mulher nesse cenário que a gente vive agora. Sabe, Ana, que outras mulheres que conviveram comigo no parlamento mais lá atrás têm a mesma impressão que eu. Eu tenho uma grande felicidade porque deram um nome para um processo permanente que nós sofríamos. Eu não tenho um relato de violência política de gênero. A minha vida inteira na política institucional é a violência política de gênero, que nunca teve nome, né? Que não tinha nome, que quando me chamavam de bonita, eu questionava e diziam para eu parar de ser chata, né? Quando me interrompiam nas entrevistas e ninguém se dava conta e achavam que eu era realmente incapaz. Nos processos de decisão interno, né, no nosso campo político também, mas sobretudo externo com a sociedade, quando diziam que eu era incapaz. Hoje de manhã uma moça, uma guria, eu tô com 39 e me acho uma guria, então ela tinha 40 e poucos, também era uma guria. Ela me disse assim: o meu pai tem muita resistência em votar em ti porque ele fala que tu é uma guria. Aí eu perguntei para ele assim: alguma vez ele chamou o prefeito, esse playboy de guri? Vejam como é forte, né, os elementos do machismo. O prefeito, claro, ele é mais velho que eu, mas ele nunca fez nada na vida dele. Então, a minha vida inteira ela foi marcada por isso. E eu, em 2018, que foi a eleição mais difícil que eu disputei, óbvio, né? Eu acho que ela foi a eleição mais difícil do Brasil na história nossa, né? Não existiu nada igual aquilo, mas naquela eleição foi uma eleição assim marcada por muitos sentimentos meus contraditórios, sabe? Porque ao mesmo tempo que era horrível, eu podia ter pegado a prova do livro novo para mostrar para vocês, horrível a violência, as fake news que eu sofria, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Ao mesmo tempo, para mim como mulher, foi a campanha mais fácil de fazer, porque foi a primeira campanha que as outras mulheres me olhavam e diziam assim: nossa, eles te interromperam no Roda Viva, e que aquilo não parecia um problema meu, um defeito meu, uma incapacidade minha. Né? Então, ao mesmo tempo, assim, que foi toda aquela violência, né? Que foi a violência, né? Foi a violência desde o ano 2018, em todos os sentidos. Foi um primeiro momento, assim, que eu falei: uau, eu lembro quando eu saí do Roda Viva e uma amiga minha ligou e perguntou: tá tudo bem? Eu falei: sim, tô indo lá no Sujinho comer, vamos lá. Aí ela chegou e as pessoas começaram a me ligar chorando. Eu falei: o que aconteceu? Porque para mim era mais um dos programas que eu tinha sido vítima de uma violência, de um esforço para silenciamento, de pessoas explicando o que é o meu partido, que eu milito há 23 anos, de pessoas explicando a minha trajetória para mim, né? De pessoa que eu fiz 8% dos votos do meu estado para deputada federal, né? Vocês veem? Então, aquela combinação do preconceito de gênero e ideológico, né? Porque a gente sabe que não é igual, apesar das mulheres de direita também sofrerem, não é igual, né? Como eles tratam. Então, assim, para mim foi uma libertação, foi um motivo vou dizer felicidade, talvez não seja a expressão mais adequada, sabe? Mas foi um encontro meu com a minha militância, foi um momento de um grande alívio, talvez essa seja a expressão,
de eu pensar assim, pela primeira vez, né, era a 7ª eleição que eu disputava, eu pensei assim, nossa, a maior parte das minhas pessoas entende o que é estar na minha pele, né? E então, assim, sim, eu acho que a vivência das mulheres no parlamento é atravessada pela violência política de gênero, né? Todas nós, assim, eu mexo a minha cabeça para lembrar de episódio, eu só tenho episódio, sabe? Até quando eu fui escrever o meu livro sobre feminismo, Por que Lutamos, eu ia incluir uma sessão só sobre matérias jornalísticas a meu respeito. Eu não incluí pelo simples fato que eu acredito que as jornalistas que escreveram não são mais as mesmas pessoas e que não seria justo com elas, uma década depois, né, 12 anos depois, eu expor que eu fui manchete de jornal com o título A Musa com Cérebro, né, por exemplo, né, ou Musa do Congresso vê beleza com desdém, ou então ela roubou o coração dele, né? Quando eu tive, porque na época que eu namorava o Zé Eduardo, a gente foi o primeiro casal assumido do Congresso. Agora tá na moda, deputado, namorado, deputada, né? Mas naquela época não tinha moda, gente, foi só na sofrência. Então, assim, eu repito isso porque para mim é importante, sabe? Eu acho que nós aumentamos a nossa capacidade de identificação da violência política, do machismo, da violência, e isso faz com que com que exista um controle maior, né, e uma denúncia maior sobre o que nós vivemos. Não altera o fato, né? A gente tem aí um 2016 da Dilma sofrendo um golpe que foi absolutamente misógino, para além de antidemocrático, de antinacional e de antipopular. Né? A gente viu 2018 comigo, mas pelo menos ser atacada sabendo que as pessoas estão sabendo que por que aquilo acontece dá um alívio, dá um quentinho no peito, sabe? Manu, eu vou aproveitar o gancho, então, você citou aí o seu livro, e você mesma virou um ícone do feminismo nos últimos anos, né? Toda vez que a gente pediu para o pessoal deixar comentários aqui, e todo mundo muita gente mandou mensagem de apoio a você, solidariedade, e lembrando a sua frase da sua camiseta, lute como uma garota, enfim. Tá marcado para a gente, tá claro que você é uma feminista hoje, mas há entrevistas, eu acho que no seu próprio livro você coloca que você nem sempre foi feminista, ou não se entendia como feminista, né? Eu queria saber quando foi que essa chave mudou para você, como que era essa fase que você não se via como feminista e o que você acha, o que você diria para as pessoas, principalmente da esquerda, que criticam as pautas identitárias, acham que a esquerda está errando quando leva bandeiras do feminismo ou do movimento negro para frente, colocam isso como se fosse causa da derrota da eleição de 2018, por exemplo. O que eu diria mas vamos lá. Primeiro, assim, eu sou de uma geração, eu comecei a militar em 1999, no milênio anterior. Hoje eu estava no ato contra a intervenção da reitoria da URGS e uma galera jovem tentou tirar uma com a minha cara e disse assim, olha, essa bandeira da UEE é old school, é do tempo da Manu. Aí eu falei, como assim? Essa bandeira é depois de mim. Eu já era deputada essa bandeira, eu sou muito mais velha do que vocês estão dizendo. Mas, enfim, eu comecei a militar em 99. E esse é um período em que, no meu entendimento, né, é um período em que muitas de nós, mulheres, não identificávamos na questão de gênero uma questão central. Então, nós achávamos que debater as questões relacionadas às mulheres era debater uma questão menor, né, que embora nós fôssemos uma minoria, né, de mulheres que chegássemos a ocupar cargo de direção no movimento estudantil e tal, nós achávamos que nós tínhamos que fazer as grandes discussões e que para nós essas questões não eram grandes, digamos, né, que a gente tinha que fazer disputa de ideias sobre economia, sobre infraestrutura, sobre geopolítica, sobre os temas mais duros. Eu poderia usar várias expressões chulas para dizer como é que foi, mas é que a vida é um tapa na cara, né? Eu venho de uma família eu sou de uma família muito matriarcal, então a minha mãe é a figura central da minha família, nós somos 5 irmãos, 4 mulheres, né? Só o mais novo é homem, e na minha ideia, eu tinha uma ideia objetiva, né? A partir para usar uma expressão e um conceito atual, a partir do meu lugar de fala, eu interpretava a realidade, né? E achava que as mulheres já tinham alcançado todos os seus objetivos, assim, porque a minha mãe teve que lutar muito, minha mãe se separou antes da lei do divórcio, foi afastada da universidade, reprovada em concurso público porque não era virgem, né? Porque era desquitada.
E então, para mim, aquilo era uma coisa que tinha sido importante, mas era do passado, porque eu tive uma formação muito livre. Eu escolhi o que eu queria fazer, eu escolhi onde eu ia, né? Não tinha ninguém me dizendo que eu podia ou não podia fazer. E para mim, o feminismo era muito sobre isso. Então, eu achava que era uma luta superada. Aí eu virei vereadora com 22 anos de idade também, meu primeiro na cara, né, guria? Cheguei num lugar em que eu tinha que falar mais alto para ser ouvida. A primeira matéria de jornal a meu respeito foi, lembro até, essa pessoa hoje é senador, era um jornalista importante da Globo daqui, dizendo assim, foi eleita também aquela bonitinha, né? E eu falei, não dou mais entrevista para ele se ele fizer esse comentário. No outro dia ele me entrevistou e perguntou assim, vereadora, eu ouvi dizer que a senhora não gosta. Eu falei, não é que eu não gosto, é que o senhor é machista, né? Então, ali balançou muito. Mas, para mim, existem duas grandes viradas. Assim, então, ali eu me dei conta de que, opa, aqui não é para mim, né? Isso aqui é dos homens, é um tempo sagrado do masculino. Mas aí eu me elegi deputada. E quando eu me elegi deputada, gente, vocês imaginem que eu tinha 25 anos e eu fiz 271.939 votos. Isso no Rio Grande do Sul é voto pra caramba em qualquer lugar, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul é muito voto. Foi a maior votação da história do meu estado. E eu cheguei em Brasília e virei um corpo caminhando, que as pessoas julgavam a partir do se eu estava gorda, se eu estava magra, se eu estava separada. Eu tinha 25 anos, né? Se eu tinha brigado com meu namorado, se eu continuava namorando ele. E aí, do ponto de vista assim, objetivo, hoje olhando para trás, 14 anos, né? Eu adoeci completamente, porque eu me botei a condição de provar para eles que eu não era isso, né? Então eu trabalhava 20 horas por dia, né? Eu sempre o ambiente de Brasília é um ambiente muito violento com as mulheres, era pelo menos, já faz bastante tempo que eu não sou mais deputada. Então assim, tanto é que eu, imagina, com 6 meses de mandato relatei e fui autora do substitutivo da lei dos estágios, né? Então eu tinha que produzir muito mais que qualquer um para poder mostrar que eu não era aquela pessoa. E aí isso foi atravessando a minha militância. E tem um segundo momento de virada na minha vida, que é a maternidade. Porque aí, digamos assim, primeiro eu me dei conta de como foi assim, quase como se nascesse uma outra Manuela depois da maternidade da Laura, tá? E essa expressão não é exagerada, e não é mãezinha, e não é de ódio à maternidade. Essa expressão é a expressão de uma mulher que milita desde os seus 16 anos, que há bastante tempo já lutava em defesa dos direitos das mulheres, né? Já tinha tido assim a tomada de consciência, e que mesmo assim não percebia de forma viva como a relação com os cuidados domésticos ou com o chamado trabalho reprodutivo é a base estrutural da desigualdade entre mulheres e homens na nossa sociedade. E aí eu me dei conta de tudo, assim, gente, era um negócio que parecia que tinha me dado uma droga, sabe, assim, uma droga que eu conseguia enxergar, sabe, com aqueles desenhos animados que o cara olha, tem um raio que ele enxerga o que os outros não estão vendo. Não é que eu enxergava o que os outros não estavam vendo, eu comecei a enxergar as coisas que estavam na minha frente há anos e que eu não via, né? Coisas que, a partir de detalhes, às vezes, sabe? Detalhes que me mostravam como eu até era aceita como mulher, mas não podia ser aceita como mãe. E como eu tenho um companheiro, meu marido é alguém muito especial, assim, é alguém que me ajuda muito nesse processo de desconstrução, e me faz perceber como eu reproduzo o machismo, e ele foi muito importante para o exercício da minha maternidade, para me fazer ver como eu olhava para ele diferente do que eu olhava para mim. E aí eu me lembro que eu queria viver a maternidade de um jeito que era o jeito que eu acredito que é o certo para mim. Nunca dei palpite em forma que ninguém, nem nas minhas irmãs, imaginando os outros, como é que queria filho, mas eu queria amamentar minha filha, né? Eu achava razoável que eu, como figura pública que sou, e eu acredito muito no poder do exemplo, não tivesse uma mulher negra reproduzindo a história das mucamas comigo. Eu achava que era importante, né? Porque, via de regra, são mulheres negras as que cuidam com as mulheres, para as outras mulheres trabalharem, né? Eu tenho uma situação privilegiada, meu marido é artista, então meu marido não é um trabalhador seletista, né? Que tem horário para cumprir. E aí eu comecei a me dar conta, assim, coisas elementares, tipo assim, reunião de líderes, eu era líder da minha bancada, meio-dia. Quem? Vocês não dão almoço para as crianças? Eu preciso de intervalo para amamentar. Eu amamento ao meio-dia. Por que a reunião é ao meio-dia? Por que não é 8 da manhã?
Ou então a sessão, por que a sessão começa às 4 da tarde? Ninguém aqui busca filho em escola, porque vejam, eu crio o meu enteado desde os 9 anos, mas é uma outra dinâmica. A dinâmica dos primeiros anos de cuidado, ela é muito mais, ela desmascara muito mais, né? Porque é uma dependência basicamente total. Então, assim, o meu, digamos, eu me tornei feminista há mais de... O tempo passa, gente. Ali quando eu cheguei em Brasília, 2007, já faz 13 anos, eu acho que foi uma coisa de eu me dizer, eu sou essa pessoa, mas assim, eu me tornei alguém e me torno cada dia mais convicta e mais radicalizada com o exercício da maternidade. Para mim, assim, eu tenho, sabe, até eu compro brigas que podem ser até bestas para as pessoas. Ontem eu ainda estava com uma jornalista no telefone, ela falou, que a fulana que trabalha contigo não me respondeu. Aí eu falei que a fulana que trabalha comigo, ela coordena minhas redes da campanha e ela tem uma filha de 3 e uma filha de 1. Então ela vai te responder quando ela puder. Porque é óbvio que eu sei que seria mais fácil ter um homem com ou sem filhos no lugar da fulana, né, gente? Porque eles não têm nenhuma preocupação além daquela, né? Então, assim, mudou tudo, assim, sabe? Mudou na campanha presidencial. Foi o meu grande teste, assim, digamos, que eu já tinha começado a inserir a Laura na minha vida a partir de 2016. Primeiro, quando eu decidi não concorrer a prefeita, né? Eu liderava as pesquisas em 2016 também. Depois, para fazer campanha para as outras pessoas, porque eu achava que era isso. Se eu não tenho jornada, se eu tinha que viajar no final de semana, como é que faz? Então, eu deixo de fazer política, porque eu amamento. Né? Então, eu fui incluindo ela. Em 2018, sim, foi minha única condição para o PCdoB, para eu ser a nossa candidata a presidente primeiro. Que era eu que ia definir onde a Laura ia e onde a Laura não ia, e não eles. Né? Que era eu que definia minha vida com a minha família, com o meu companheiro, os cuidados da Laura. Não só os cuidados práticos, a minha responsabilidade afetiva, porque ter filho não é só cuidado prático, né? A gente às vezes fala, então cuidado prático é só a rotina de quem cuida. Não. É ter responsabilidade afetiva com criança, porque senão os homens também acham que eles estão fazendo muita coisa sem fazer nada, né? E aí foi isso. Então, assim, a maternidade foi a minha, digamos, tudo que eu acho que eu não tinha visto. Nossa, ser mãe de uma mulher, então, né, gente? É uma loucura. É uma loucura. Vocês têm que me cortar, gente, que eu falo demais. Eu sou leonina, o último leonino que fazia discurso assim é Fidel Castro. Cíntia, você queria falar alguma coisa? Eu comentei, sei como é, pois também sou mãe de menina. Quando eu descobri que eu estava grávida de um menino, eu falei, meu Deus, que maravilhoso. E o pensamento seguinte foi, meu Deus, tô ferrada. Né? Porque todo mundo aqui é mulher e sabe como é ser mulher. Depois que a Laura nasceu, eu tive uma crise de choro de horas. Porque é muito duro, né? E tem várias vezes ainda, assim, né? Mesmo o tema da violência sexual, né? A Laura era muito pequena e um dia ela gritou comigo assim, tá bom, mamãe, eu já sei, só eu posso mexer na minha pepeca. E eu fiquei muito impactada porque eu nem me dava conta que eu de forma adequada, óbvio, ensinava para ela algo que é muito fruto da minha vivência política, de lidar com crianças violentadas, né? E enfrentar a violência. Então, assim, é muito duro, né? É uma luta ser mãe de mulher num país que mata tantas mulheres como o nosso. Manu, associando um pouco essa questão do feminismo, mas também trazendo um pouco da campanha de 2018, que teve como base, basicamente, fake news, né? E trazendo esse tema que é tão importante de ser falado. Eu queria saber, porque logo depois que acabou a campanha eleitoral e a vitória de Jair Bolsonaro, você seguiu nessa luta contra as fake news, né? E eu pergunto se essa sua atuação continuada de desmascarar as mentiras, ela foi resultado das feridas que essas manipulações deixaram naquela campanha, né, há 2 anos, ou porque essa prática continuou, essa prática de ataques, e também dentro de uma estratégia aí de luta feminista nas redes sociais. Patrícia, é ótima a tua pergunta e eu vou responder ela respondendo a segunda pergunta que a Cíntia me fez, que tem relação com a luta das mulheres, dos negros e negras, as chamadas lutas identitárias, né? Então, assim, eu sei porque eu fui o principal alvo de ataques nas eleições de 2018, de fake news e das redes de ódio, né? Porque eu fui o principal alvo porque as fake news andam de mãos dadas com as redes de ódio. E a misoginia é um ingrediente político que foi incluído no cardápio da política brasileira a partir do ano de 2016. Então, na verdade, não existe fake news desprovida de um preconceito que exista de forma real na sociedade. E o machismo existe de forma real na sociedade e foi agudizado com o golpe de 16.
Quando acabou a eleição, eu tinha que decidir o que eu ia fazer da minha vida. Né? Eu terminei meu mestrado durante o processo eleitoral, decidi escrever o primeiro livro que era sobre maternidade, que era uma forma também de eu mostrar que a gente continuava acreditando num caminho de enfrentamento, não com mais ódio, né, mas com redes de afeto, de solidariedade, e a maternidade foi, digamos, também um ponto de encontro meu com mulheres durante a eleição, né, de desvendar, de desnudar as nossas invisibilidades. Então eu criei o Instituto E Se Fosse Você, né, além de lançar o livro, pensando em algo muito simples, né, que era a ideia da produção de conteúdos didáticos e de internet que fizesse as pessoas perceber o impacto das redes de ódio na vida de outras pessoas e de como elas tinham que ter um procedimento padrão de checagem de notícias. Evidentemente que eu sei que para a gente derrotar as fake news nós precisamos muito mais do que a consciência individual das pessoas, né? Mas nós precisamos conscientizar as pessoas, né? Então, a ideia de nós precisarmos de robôs do bem, de robôs que identifiquem, né? De nós precisarmos de polícias que investiguem as redes, como investigaram no episódio do Supremo, né? Nos provando que nós já temos legislação, mas temos que ter mais investigação para descobrir quem produz e quem financia, né? Essas mentiras. Mas a despeito de tudo isso, eu acredito muito no nosso esforço para que as pessoas saibam mais sobre o que se trata. E quando eu falo sobre isso, eu não falo de pessoas, às vezes a gente vincula a ideia de pessoas saberem com a ideia de que há uma ignorância em setores que estudam menos. Gente, mais de 90% dos adolescentes que estudam no nosso país não diferem fato de opinião. Entenderam? É disso que se trata. Se trata de pessoas que são dirigentes políticos e que, aí te respondendo, Cíntia, e que formulam as suas opiniões sobre 2018 a partir de fake news sobre o ato do ele não, por exemplo. Entendeu? Pessoas que dão uma opinião com relação à luta das mulheres a partir da versão construída pelas redes de ódio sobre a luta das mulheres. E, portanto, a partir da agenda do adversário. Constrói a sua visão sobre a realidade, sobre como a esquerda deve atuar. No livro, que é esse terceiro livro que eu estou lançando agora, que está terminando a pré-venda nessa semana, o E Se Fosse Você, o livro tem o nome do Instituto, né? E Se Fosse Você, Sobrevivendo às Redes de Ódio e Fake News. O prefácio do livro é do Felipe Neto. Para mim, sempre foi muito assim, eu vou falar sobre isso, sobre o Felipe, e depois sobre algo que ele diz. Quando teve o episódio do Felipe, sim, óbvio, fui muito solidária, ele, gosto muito dele, acho que ele cumpre um papel muito importante no Brasil de hoje, mas eu fiquei muito impressionada, não com ele, com as pessoas que eu convivo e que ficaram chocadas com o que estava acontecendo com o Felipe, né? Jornalistas, dirigentes políticos. Aí eu sempre falo para elas um número só para elas entenderem. O Felipe derrubou numa noite 1.400 vídeos no YouTube. Numa noite na eleição presidencial, numa noite, nós, com uma única ação, nós derrubamos 13 mil vídeos, 10 vezes mais, que tinham sido compartilhados por 147 mil pessoas. Uma única decisão judicial. Essa é a escala do que fizeram comigo em 2018. O Jean Willis, que as pessoas às vezes do nosso campo não entendem porque não está no Brasil, né? Acham que é uma coisa identitária, né? O Jean, durante o mandato dele, a gente está falando de 2014, bloqueou 400 mil perfis de haters. Vocês entendem o que é a métrica? O Felipe derrubou 1.400 vídeos. E teve matéria no Fantástico, no Jornal Nacional. Então, assim, isso é para a gente ter um pouco de ideia. E o Felipe fala algo muito interessante no prefácio do livro. Eu gostei muito, assim, de todo o texto dele, mas essa parte em particular, até para mim, foi uma coisa que eu falei, poxa, que legal que alguém se deu conta disso por nós, sabe? Ele disse que, bom, ele teve lá o apoio ao golpe, depois, né, a forma como ele foi vendo o bolsonarismo crescer, e aí ele se deu conta que, bom, tinha muitos erros, mas ele continuava achando eu, o Jean e o Freixo pessoas radicais. Ele diz assim, eu olhava para eles e pensava, como eles podem botar tudo a perder? Essa esquerda, né, radical, com causas impossíveis. E ele diz que mesmo sabendo o que eram as fake news a nosso respeito, porque nunca caiu em nenhuma, o inconsciente dele reproduzia a ideia de que nós éramos radicaloides. E que só quando ele viveu aquilo, ele se deu conta
que, pô, como eu reagiria, né? Ele cita o episódio do cuspe, como eu reagiria? Eu tive um dia sendo chamado de pedófilo, né? Um momento da vida, né? Então, como eu reagiria? Tanto que o nome do prefácio é Você não está exagerando, Manuela? Né? Que é sobre as nossas reações às redes de ódio contra nós. Então, as pessoas, elas nos julgam a partir de mentiras e elas formulam a opinião sobre a realidade, esquerda e direita, a partir de fake news e das impressões que as fake news vão deixando e não disputam a agenda política. Né? Então, para mim, né, tentar negar o papel das mulheres é negar o ato mais importante que aconteceu nas eleições de 2018. Nós, mulheres, trabalhamos. Nós, mulheres, não somos assim, não existe a pauta identitária. Mulheres, negros e gays, nós somos os trabalhadores desse país. Para dialogar com o trabalhador desse país, tem que saber que a gente existe. Durante a pandemia, né, o desemprego não é igual para todo mundo. Nós, quando estamos no serviço essencial, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, os auxiliares, as faxineiras dos supermercados, profissões que são majoritariamente femininas, com as escolas fechadas, nós não temos com quem deixar os nossos filhos. Não é verdade? Porque grande parte das crianças desse país são criadas sozinhas. Então, quem está com lero-lero de falar que defender mulher, negro e negra, né, é fazer pauta de identidade, não é sobre a nossa identidade. Tudo no mundo é sobre a nossa identidade. E quem fala isso está reafirmando a sua identidade. Em geral, um homem branco. O professor Silvio Almeida fala isso no livro Que é Racismo Estrutural. Ele fala, não me surpreende que sempre quem nos chama de identitário seja um homem branco, reafirmando a sua própria identidade. Né? Então, eu sinceramente, eu não tenho nem paciência. Vai na comunidade, quer representar o povo, quer falar para o povo, vai na comunidade agora e vê quem está sofrendo com a pandemia. É igual branco e negro nesse país? Que bobagem é essa que é igual? Que bobagem é essa que é igual? Homem e mulher é óbvio. Trabalhadores sofrem com as consequências desse regime, mas não sofrem igual trabalhadores, homens e mulheres, gente. Como é que quem que cuida de filho numa cultura como a nossa? Não é verdade? Então, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a bancada liderada pela deputada Ocasio debateu o tema de auxílio. As escolas têm que fechar? Tem. Questão sanitária? Tem. Mas criança segue existindo. No nosso país, ninguém fala de criança. É uma maravilha. Abre ou fecha a escola? Tá, fecha, óbvio, questão sanitária. E ok, enfiaram as crianças aonde? As crianças estão onde, gente? Estão com alguém, entendeu? Então, assim, existe criança, não existe só escola, governo, pandemia, existe criança, tá? Fechou a escola, eu defendo, tá? Não sou contra. Fechou a escola. Nos Estados Unidos, eles estão debatendo auxílio para as mulheres que têm trabalhos essenciais. Nós aqui, metade do trabalho essencial é tocado por mulher, as crianças desaparecem, que nem desaparecem os filhos dos políticos sempre, né? Fica no ar quem cuida, né? Então, assim, para mim, quem quer debater a questão da desigualdade brasileira, né? Que eu acho que é a vocação da esquerda, eu acho que a gente existe para isso, para enfrentar a desigualdade social. Quem quer debater e enfrentar a desigualdade social, ignorar que a desigualdade social e econômica brasileira tem uma coisa estrutural a partir da questão racial, como número 1, né? E que além da questão racial é a questão de gênero, não sei em que país vive, né? Quem quer fazer outra pauta que não passe por isso. Agora é óbvio, né? A gente tem aí o liberalismo, o feminismo liberal, a luta antirracista, né? Que é bom, mas aí é o trabalho deles, né? Não pode responder pelo trabalho dos outros. O capitalismo está aí para isso, para seduzir, né? Ontem saiu uma matéria grande sobre as denúncias, acho que vocês viram, sobre as denúncias de retirada de útero de imigrantes nos Estados Unidos. Tá aí o país dos direitos humanos, que vende direitos humanos para o mundo, faz guerra. Então, o bom deles é isso, né, gente? Eles fazem guerra, guerreiam com o mundo em defesa dos direitos humanos. Estão lá, tirando o útero de imigrante que chega e que é presa. Então a gente precisa entender, é óbvio, eles têm um feminismo liberal, eles disputam. Agora a gente tem que ter uma agenda, o nosso feminismo tem que ser popular, a nossa luta antirracista tem que ser popular. Vamos falar com as mulheres da comunidade. Qual é a pauta central do nosso programa de governo para a mulher? Que é creche. É creche. A creche é direito da criança, sim, é direito da criança, mas na vida real é a creche que aniquila a possibilidade das mulheres voltarem ao mercado de trabalho ou de terem condições de trabalhar de forma melhor. É isso. Né? Vamos discutir redução de homicídios no Brasil. O Brasil teve, por várias razões que não são boas, as razões, né, um número maravilhoso, redução de homicídios. São pessoas a menos morrendo, mães a menos enterrando seus filhos. De mulher não reduziu.
entendeu? Então a gente precisa, acho que a gente precisa, enfim, se conectar mesmo com o povo, né? Quando o problema é isso, quando a pessoa vai ficando muito longe, né? Vai parando até de olhar direito com nitidez o que está embaixo, né? Oi, Manu, tudo bem? Bom, Tô só na a gente trombita, falando, Tatiana. Só que além não dessas perguntava, não questões perguntava. Eu ia te inscrever para me perguntar aqui. Eu tava olhando que além dessas questões, ela tem cara de, né? Ela é assim, eu tava assim, aquela ali é que vem agora. a pessoa de escorpião acaba sempre tem uma dessas. Agora, falando não só das eleições de 2020, vamos falar também um pouquinho do que a gente está vendo para 2022. Você está disputando agora as eleições para Porto Alegre. E a importância dentro da esquerda brasileira, não só da esquerda como política de importância, considerando que a possibilidade que seja da esquerda fazer uma união, se unir para... A gente está vendo com relação ao bolsonarismo, um convite para disputar um cargo de senadora, para uma nova composição presidencial para 2022, ano que, caso todas as estrelas se unam, será prefeita de Porto Alegre. Você pretende aceitar esse convite para 2022? Você pretende cumprir os 4 anos de mandato? Olha, eu estou lutando muito para ser prefeita. Para 2022? Eu estou lutando muito para ser prefeita e é para ser prefeita pelos 4 anos, né? Porque acho que é o que o povo de Porto Alegre merece, né? Alguém que se dedique para tentar recuperar a nossa cidade que está absolutamente abandonada, né? Absolutamente abandonada. Quem vê Porto Alegre não acredita que nós nos tornamos essa cidade tomada por crianças nas sinaleiras, o que para mim é tristíssimo, né? Com a nota do IDEB, uma das piores do país, com mais de 220 mil pessoas que hoje vivem graças à renda emergencial. Então, assim, eu serei prefeita, a gente vai ganhar as eleições, eu vou ser a primeira prefeita mulher da nossa cidade e vou governar por 4 anos. Eu torço muito, Tatiana, trabalho muito para que nós estejamos unidos em 2022, né? Eu sempre acho tudo muito louco as pessoas falando sobre uma eleição tão longe, porque em 2016... meses, eu lembro que eu tive uma conversa com a Luciana Santos, ela era a nossa presidente, eu tinha recém tido a Laura, ela veio aqui fazer uma conversa comigo e ela falou assim, não sei se vai ter impeachment ou não, né? O Eduardo Cunha tá lá, com o processo na mão. Então, tu vê? Então, assim, lá no final de 15, talvez isso, 16 teve impeachment, né? A vida, a velocidade política é muito intensa. Eu, em 16, quando decidi não concorrer a prefeita, porque a Laura era recém-nascida, ouvi que nunca mais, que eu tinha aniquilado com a minha vida política. 2 anos depois, eu fui nossa pré-candidata a prefeita, presidente, e cheguei no segundo turno como candidata a vice-presidente, né? Então, assim, é muito longe, o tempo ele se dilata com os acontecimentos. O que eu quero, o trabalho, é para que nós estejamos unidos, para que nós tenhamos uma candidatura que dialogue com o futuro do nosso país. Nós precisamos recuperar o Brasil para o povo brasileiro. Não é pouca destruição do nosso país, gente. Existem elementos da destruição que nós levaremos décadas, talvez não consigamos recuperar, como são as queimadas no Pantanal e na região amazônica. Né? É tristíssimo o que eles estão fazendo, os direitos sociais, os direitos trabalhistas aniquilados, os investimentos no SUS e no SUAS, né? As universidades com interventores. Hoje, eu estava na manifestação contra a intervenção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a melhor universidade pública do país. Vocês entendem? Então, assim, é disso que a gente está falando. Se diante disso nós não nos unificarmos, gente, aí como se diz aqui no Sul, é de cair o butiá dos bolsos, sabe? É de... sabe? Poxa, né? E eu tenho uma impressão permanente minha de que a nossa base social, quem se identifica com as nossas ideias, tá unido, sabe? Tá unido. Tá unido. A vida real impõe unidade, gente. A vida real impõe unidade para nossa gente, para nossas pessoas, né? E aí eu, enfim, o PCdoB, meu partido, a gente vai trabalhar para isso, né? Para construir a derrota do bolsonarismo desse projeto que, bom, tem aniquilado as esperanças, os sonhos do nosso povo.
Manu, na sua trajetória tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma que você fez a relatoria do Estatuto da Juventude, que foi um marco também e foi de extrema importância, principalmente se a gente vê hoje o que a gente tem no Ministério da Cidadania e de solapar todas e qualquer questão de gênero que é tão importante para a formação do indivíduo. Você tem uma outra passagem na sua vida que me chamou a atenção, que quando você era presidente do CDHM da Câmara, você pediu a exclusão do Jair Bolsonaro da comissão. Então, assim, já tinha um embate lá. Hoje você está como candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Na governança, você tem o Eduardo Leite, que não é fácil. Que não é fácil. Como que você imagina levar a cabo tantas políticas locais importantes, tendo como, no governo do Estado, o Eduardo Leite? Eu não vou nem discorrer. Então, eu reflito muito sobre aquele período ali de 2012, 2013, 2014, né, em que um grupo de parlamentares, entre os quais eu me incluo, combatemos muito, muito, muito ao surgimento dessa extrema-direita, né? Lembro o Jair Bolsonaro, o próprio deputado Marco Feliciano, que já se assanhava para presidir a comissão, mas nós éramos chamados de radicais, de exagerados, né? Nos diziam que a gente estava dando visibilidade para eles, ao querer puni-los pelos crimes que eles cometiam. Eu lembro, se eu não me equivoco, em 2013, já tinha saído da presidência da CDH, presidia a Comissão de Direitos Humanos em 2011. Sim, em 2011, várias vezes a gente pediu o afastamento dele da comissão, porque ele ia para a comissão para debochar das vítimas, das pessoas vítimas de violência, né? Ele ia para a comissão para fazer o que ele faz, que era tentar humilhar, tentar fustigar, tentar fazer maldade, né, gente? Quando eu era criança, eu dizia para minha mãe assim, a menina fez maldade comigo, pessoa ruim, né? Tem isso, né? Não tem uma coisa de dentro, assim, uma pessoa ruim. Né? Uma pessoa ruim, ela para hostilizar, para ver os sofrimentos dos outros, esse negócio tétrico que ele carrega com ele. Mas em 2013 teve um episódio com a Preta Gil, que nós entramos com ação para cassação do mandato dele pelo crime de racismo. Eu sempre entendi que a Câmara dos Deputados ela tem que ser exemplar, sabe, gente? Acho que a gente tem que ser exemplar na nossa conduta. Né? Porque o exemplo conta muito. Vocês viram aquele cara que quebrou a sorveteria em Campinas e que disse se o Bolsonaro pode não usar máscara, eu também posso, e quebrou a sorveteria inteira? Como é que é o nome disso? É a autorização da violência. As figuras públicas, elas exercem diversos tipos de influência nas pessoas. A objetiva, né, que é o trabalho que nós temos, ele é o presidente do Brasil, ele tem um trabalho, podia tentar fazer de maneira razoável, não faz, mas também existem as influências simbólicas, as subjetivas, né? A gente lembra disso, o Lula é pródigo nisso, sinais que são emitidos de identidade, olha, tá tudo certo pegar tua caixa de isopor e ir pra praia, isso não é feio, não é feio andar de Havaianas, a subjetividade, a autoestima do brasileiro era mexida com aquilo. O Bolsonaro, ele autoriza a violência, não é casual o crescimento de violência contra mulheres depois que ele se tornou presidente, né? O crescimento de violência contra a população LGBT lá atrás, em 2013, nós tentamos puni-lo. Nós não conseguimos. Como nós vamos governar? Olha, para mim, isso é altamente complexo e simples ao mesmo tempo, dialético, então, né? Nós vamos governar com o povo da nossa cidade. Nossa cidade tem uma tradição nisso, né? Essa cidade, ela foi uma cidade que na década de 60 resistiu ao golpe com o Brizola. Né? Essa é a capital da legalidade no país. Foi essa cidade que disse não vai ter golpe de verdade, né? Aquele golpe dos militares na prefeitura municipal. Essa cidade criou orçamento participativo, o Fórum Social Mundial. Isso deixa marcas no povo. E esse povo vai ser chamado para governar junto comigo e com o Miguel Rosseto. Né? Nós vamos governar falando das dificuldades. Vai ser um período muito difícil. Mas o nosso governo não vai ser do governo que vai olhar para as pessoas e dizer te vira diante dessas dificuldades. Vai ser o contrário. Vai ser o conta com a gente. Dá para contar, né? Não existe espaço para um individualismo. É possível ter redes de solidariedade. E o foco do nosso governo vai ser esse. Por isso que lá no início eu falei, eu acredito muito na ideia de que nós vamos fazer uma política de microcrédito que valorize as mulheres, os homens trabalhadores nas suas comunidades, né? Os pequenos negócios, que possa garantir que as crianças das escolas públicas se alimentem de forma adequada, com a produção dos alimentos dos nossos agricultores. Nós somos uma das capitais do Brasil que preserva a sua característica de ter um cinturão verde,
que garante uma condição especial para Porto Alegre. Então, assim, ontem alguém me disse, num debate sobre o esporte, a vela ainda é um esporte elitista em Porto Alegre. Eu disse, olha, me desculpa, a vela ainda é, mas todos os outros, porque o povo de periferia nem lugar para caminhar tem, né? Nem lugar para correr tem, porque não tem calçada, porque não tem parque, porque não tem quadra de esporte na praça. Então, a gente vai ser um período muito difícil, de muita violação de direitos. Mas eu repito aquilo que eu disse para vocês lá no início, assim, eu realmente acho que nós resistimos, porque a resistência é um lugar que nos impõe, né? Nós perdemos nas urnas, nos impuseram resistir à destruição que o Bolsonaro causa. Mas eu não acho que esse é o nosso lugar. O nosso lugar é o lugar de fazer política diferente e garantir que o povo viva com dignidade. Esse é o lugar que a gente tem que disputar para voltar. O daqueles que constroem e realizam sonhos, os nossos sonhos de fazer diferente. Né? É óbvio, eu resisto ao governo Marquesan em Porto Alegre, ao governo que fecha posto de saúde. Mas eu não quero ficar resistindo para sempre. Eu quero garantir que as pessoas tenham atendimento de saúde básica nas suas unidades. Vocês entendem, gurias, o que eu quero dizer? Então, assim, para mim, nós vamos resolver, vamos fazer isso, vamos superar isso, chamando o povo para governar junto com a gente. Né? Acreditando que esse processo é importante, que esse processo pode garantir que Porto Alegre seja a capital, que construa alternativas e que faça os ventos do sul soprar para o Brasil inteiro, como já sopraram em outros tempos. Tudo bem, Manu. Você falou de frente de união em 2022, né? Eu assisti algumas entrevistas suas em que você colocou... Me pareceu que você, diferente de outras pessoas da política, não estava subestimando o uso das redes sociais lá em 2018, né? Parece que uma parte da esquerda foi pega de surpresa pelo que o Bolsonaro conseguiu fazer nas redes sociais. Estou colocando isso porque uma das perguntas enviadas aqui no canal no YouTube pelos nossos inscritos pedia para você comentar como que a esquerda vai ser salva aí de um eventual naufrágio em 2022. O que precisa melhorar até lá, na sua opinião? A esquerda não vai naufragar porque as nossas causas são as causas justas, né? Nós somos um pensamento que sobrevive há séculos, né? Que foi se transformando a partir das demandas do nosso povo. Né? Então, não existe como nós naufragarmos, porque nós não somos partidos, nós não somos personalidades, nós somos, como diria o velho Marx, um espírito que ronda. E esse espírito é o espírito das contradições e das dores de uma humanidade que vê que eu possa falar com quem eu quiser pela tela do meu celular e que ao mesmo tempo tem uma criança igual a minha filha passando fome a poucos quilômetros da minha casa. Disso, nós existimos por causa disso, para enfrentar esses problemas, e são esses problemas que devem nos mover. Eu realmente acho que muitos erros de diagnóstico se dão em função da incapacidade das pessoas perceberem que a internet não é um espaço de comunicação, simplesmente. É um espaço de formação e de disputa de ideias. Eu, particularmente, sempre achei que o Bolsonaro era o candidato favorito. Me diziam, ele não tem tempo de TV. Me diziam, ele não tem partido nacional. Só que ele tinha ferramentas que faziam ele ter um partido nacional. A relação direta com as pessoas, certo? A partir das redes sociais. Então, assim, eu acho que nós não entendemos ainda que as redes são uma espécie de assembleia popular permanente. Eu tenho uma sorte, vamos chamar assim, né, uma casualidade da vida. Eu nunca fiz política sem o uso de internet. Em 2005, no meu primeiro mandato, eu já usava o Orkut para prestar contas do mandato. Eu fui denunciada pela Globo porque eu usava o Orkut para... Globo leia-se RBS, né, que é daqui. Porque eu usava o Orkut para prestar contas do mandato. Eles tentaram insinuar que eu usava para namorar, né, porque para eles a rede era coisa para isso. Então, assim, eu fui transformando a minha ação a partir disso, mas o problema não é a ação que eu transformei minha, é a minha percepção sobre a realidade que foi sendo alterada a partir da convivência muito mais intensa com multidões. São multidões que estão ali. É como se a gente pudesse, por isso que é tão cansativo e tão atordoante. E não estou dizendo que é democrático, nem que é espontâneo, né? Mas são multidões gritando, é como se estivesse numa assembleia, dentro de um estádio de futebol, e tu conseguisse ouvir um pouco da voz de cada um. É disso que se trata. E se a gente não entender disso, a gente vai continuar ferrado, sabe? Esses dias eu publiquei um vídeo no TikTok, aí um cara falou assim, olha, tem que ser ridículo no TikTok, isso não é lugar de político. Eu falei, não, né? Os caras derrubaram o começo do Trump nos Estados Unidos com o TikTok, o cara não tá no TikTok, eu tô lá vendo o meu TikTok, por exemplo, eu tava até hoje comentando,
é impressionante a presença da Igreja Católica. Padres, ó, assim, né? Não estou falando de padre famoso, estou falando de padre que eu nunca vi, né? Assim, eu assisti missa, gente, durante a quarentena da Igreja da Sagrada Família de Barcelona, porque eu sigo padres da igreja de lá, de uma ida que eu fiz para lá em março. Vocês estão entendendo? Então, assim, aí a nossa turma tá, ela não é. Ah, não. Contradição entre redes e rua. Que contradição, rapaz? Não existe contradição. É redes e ruas, tudo ao mesmo tempo, tudo junto. É tá na rua e tá na rede. É tudo junto reunido. Então, assim, eu acho que a nossa turma precisa compreender mais profundamente o que são as redes, né, o que são as fake news, o que é esse espaço de uma política muito mais horizontal. As pessoas existem e elas sabem que elas existem. Então, nosso debate sobre democracia, ele é um debate que tem que ser feito de forma radicalizada, né? É full-time transparência. Não existe decisão que não possa ser submetida ao escrutínio popular mais, né? Então, é claro que tem gente que gosta e acha o lugar de antes mais cômodo, né? Mas, enfim, acho que a gente precisa entender para construir uma condição para a gente vencer em 22. Quem quer perguntar? Eu sou a tia aqui, viu, Manu? Eu quero ainda. Eu ainda quero. Também em nome... Quando o pessoal fala muito em frente de esquerda, uma frente ampla em 2022, tem sempre uma ala que lembra que um fator importante para a vitória do Bolsonaro foi o antipetismo. Então, colocam como um pré-requisito para 2022 dar certo que o PT não tenha uma candidatura. Eu queria saber o que você acha disso. Eu não entendi direito. Pode repetir? Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal da minha campanha fica me atordoando aqui, tá? E aí eu tenho que dar uma olhada de vez em quando para ver se não... Hoje agora está sendo um registro da candidatura. E aí eu estou aqui... Repete, perdão. Não, perfeito. Eu comentei que bom parte do nosso público, aqui uma boa parte do nosso público, quando fala de frente de esquerda, de união em 2022, essas pessoas lembram muito que um fator para a vitória do Bolsonaro em 2018 foi o antipetismo, né? E eu já ouvi você falar que não existe antipetismo sem anti-esquerda. E se a gente for pensar nos discursos do Bolsonaro, ele faz um ataque à esquerda no geral, ele não fala só do PT, né? E aí você até comentou que quem é de esquerda estiver achando que é só um ataque ao PT, tá ficando meio louco. Mas, enfim, a pergunta era se você acha que para 2022 uma união contra o Bolsonaro dos partidos tem como pré-requisito que o PT não tenha um candidato por causa desse antipetismo. Olha, Deus me livre botar requisitos para qualquer um. Né? Não ponho requisito nem no meu próprio partido, que eu dialogo e disputo do ponto de vista positivo ideias internamente. Né? Eu acho que o pré-requisito é um programa, que a gente consiga ter um programa. Agora, existem duas coisas que para mim são óbvias. Existem setores da esquerda iludidos com a possibilidade de que o antipetismo seja dirigido ao PT. E não é. O antipetismo é anti-esquerda, é anti todos nós, é anti as nossas ideias. Né? Basta ver que eles chamam petistas e não petistas de comunistas, e nem todos são filiados ao meu partido, como é evidente. Né? Então, para mim, é um problema de não compreender que é uma cruzada contra o nosso campo, uma cruzada da extrema-direita no mundo. Né? O PT está no centro pelo simples fato de que é o principal partido de nós todos e tem o principal líder político, o Luiz Inácio. É por isso que está no centro dos ataques. Né? Fosse outro partido que fosse o principal partido, tivesse o principal líder, ia estar no centro dos ataques também. Então, para mim, é nítido e claro, né, que não... né, para mim existem requisitos. Compreender isso, e dois, compreender que não existe como a gente construir esse projeto para 22 baseado no antipetismo. Né? Então, se é preciso que nós estejamos juntos, também é preciso que uma turma nossa supere isso. Eu não sou do PT, nunca fui do PT na vida, né? Desde os meus 16 anos eu sou filiada ao PCdoB. Mas eu acho que é importante que a turma perceba isso. Vai ser do PT, não vai ser do PT? Né? Para mim existem muitos critérios. Unir o programa, bom, quem está melhor na pesquisa? Né? São critérios, né, que podem existir, mas o mais importante é que a gente esteja unido. E eu me sinto com bastante, digamos assim, legitimidade para falar sobre isso, porque eu era candidata a presidente em 2018, eu sei o que significaria uma candidatura de uma mulher naquela conjuntura, assim como vocês sabem, né, sobretudo uma mulher jovem, né, não significaria pouca coisa para mim e para o PCdoB, né, e nós abrimos mão em defesa da unidade. Então, assim, para mim a unidade não é uma bandeira vazia, né, para mim a unidade é um exercício, né, de ocupar
espaços, né, a partir de ideias que nós representamos, e não só a partir do protagonismo individual ou partidário, mas a partir de ideias. E que nesse momento, para mim, digamos assim, o que nos une é muito nítido, né? Porque o terror que o outro lado apresenta para o nosso povo é gritante. Manuela, vamos agora finalizar, conforme combinamos, 1 horinha de prosa. Uma alegria, gente. E foi muito bom, foi muito bom. Nós agradecemos muito a sua presença aqui e dizer para você que, candidata e já eleita, o GGN está de portas abertas para replicar essas ideias e essa luta toda aí. Vou adorar seguir conversando com vocês. Foi uma alegria, viu, meninas? Beijos. Nada. Ótimo. Alegria nossa. Beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.